né? Mas então, Gustavo, pastor Gustavo, recentemente, né, eu que te conheço, o doutor Jonas sabe, você foi aprovado num concurso para procurador da República. Sim. Né? A primeira pergunta é, o que faz um procurador da República? Explicar isso é uma missão quase impossível para quem não é do mundo jurídico, assim, é muito difícil. Mas, assim, as pessoas têm contato, vamos supor que nessa mesa... E até te parabenizar, né, publicamente. Obrigado. Já tinha feito isso com o pastor João, não tinha tido a oportunidade de parabenizar, que é um dos concursos mais difíceis que tem hoje profissionalismo público, né, e ainda mais no meio jurídico, né? Sim. A gente vê juízes, defensores, promotores, a galera tá ali já, de repente, num cargo que ótimo, né? E o cara sai para fazer concurso para procurador federal, né? Procurador da República. Procuradoria da República, né? Sim. Então, assim, parabéns, porque realmente além de ser muito difícil, né? Imagino que você passou aí para poder chegar lá. Foi 7 anos e meio. Foi o tempo que levou. Mas, respondendo a pergunta do Léo, só para não me perder. Nessa mesa aqui já é uma boa representação, tá? Um juiz seria onde eu estou, né, no meio da mesa, o advogado à minha direita, daqui o doutor Jonas é advogado, e você seria o procurador, membro do Ministério Público. As pessoas conseguem visualizar isso mais na área criminal. Então, não é a única área que o Ministério Público atua, mas... A única diferença é que a legislação fala que não existe hierarquia. Mas você senta lá, tá o juiz lá no alto, o procurador também lá do lado dele. Tá aí o advogado, coitado. Aí o advogado, como é que já chega na audiência? Já chega oprimido, né? Em tese, é numa mesa assim. Isso aí. Deveria ser. O juiz um pouco mais alto e as partes ficam aqui. Isso aí. Então, o juiz é quem julga, o advogado é quem defende o réu e o Ministério Público é quem acusa o réu. Isso, assim, é o básico do básico do básico. Sim. Só que na área estadual a gente chama de promotor de justiça. Essas as pessoas estão mais acostumadas a ouvir. Sim. Então, promotor, eu sou promotor. Eu sou um promotor, só que da área federal. Sim. Então, só que o nome que se dá, e é uma confusão tremenda, assim, o nome que se dá não é promotor federal. O nome que se deu quando veio a Constituição de 88 foi continuar com o nome antigo, que era procurador. Procurador tem muito mais uma noção de advogado do que membro do Ministério Público. Sim, você tem o procurador do Estado, né? Procurador do município, então isso realmente exatamente. Então, quando os advogados do município de São Gonçalo são chamados de procuradores. Eles estão em uma procuração, ou seja, eles têm do município de São Gonçalo um aval para defender. O procurador da República não é um advogado, não tem nada a ver com advogado. O procurador da República é um membro do Ministério Público, mas que atua na área federal. Mas você não entende que seria, até da definição que você está dando, não seria um procurador da sociedade? De repente, o nome não exatamente. É bem isso. O procurador da República ou promotor de justiça é um advogado da sociedade. Ele está advogando a causa social, mas diferente de um defensor público. Um defensor público, quando não tem um advogado atuando para defender o réu, o defensor público atua para defender o réu porque ele não tem condições de arcar. Eu tenho um exemplo muito prático, você falou de defensor da sociedade, eu estava conversando com você antes até. Eu tenho alguns processos que eu atuo como perito. Na verdade, eu atuo como perito judicial, mas tem alguns processos que tem lá o Ministério Público Federal como parte, né? E os processos normalmente têm essa cara, eles estão defendendo o interesse da sociedade. Exatamente. Eu estou com agora recente que o Ministério Público fez uma ação civil pública porque numa determinada região houve uma obra e essa obra estava causando enchente numa rua e alagando a casa de todo mundo, né? Então teve que ser no âmbito federal porque envolvia uma faixa de domínio de uma ferrovia que é federal, né? E aí tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem a concessionária que administra a ferrovia, tem a prefeitura e o Ministério Público Federal. E o Ministério Público pelo lado da sociedade. Sim. Se fosse uma rodovia do Estado, ia atuar um promotor de justiça. Sim. Como é uma rodovia federal, é um bem da União. Como é um bem da União, quem tem que atuar é um juiz federal. É ele que vai julgar a causa. Corre na Justiça Federal. Corre na Justiça Federal. Na Justiça Federal, quem atua como Ministério Público é o Ministério Público Federal. Então,
O caso mais emblemático do Ministério Público Federal e da Justiça Federal é a Lava Jato. Lava Jato, sim. Então, o exemplo mais concreto é a Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que era deputado e foi cassado, ele era um procurador da República, que é exatamente o que eu... Foi um absurdo, tá? Mas pode continuar. eu não posso ainda emitir minha opinião. Mas eu posso. O doutor Jonas está dizendo. Então, ele era um procurador da República e ele atuava, ele e mais um time de procuradores de lá de Curitiba, tinha um núcleo em Brasília e tinha um núcleo no Rio de Janeiro. Então, tinha procuradores da República atuando aqui, em Brasília e em Curitiba, de processos relacionados a um esquema de corrupção bizarro, talvez o maior da história, envolvendo a Petrobras. E então, o Ministério Público Federal atuou e o juiz principal que apareceu foi o Sérgio Moro, ele era juiz federal. E ele hoje é senador da República, por enquanto. Não sei até quando. Posso nem te perguntar o que você está achando das decisões judiciais de agora, nem do posso, Supremo cara. Tribunal, Ainda não. TSE, não pode nada. Não posso. Não, você pode falar. Não, posso perguntar o que você acha. Eu prefiro não falar. Posso até perguntar, mas você não pode responder. Exatamente. Eu vou falar assim, Excelência, acho que ainda não dá para responder. Dependendo da sua opinião, sabe que corta o câncer. Exatamente. Então, além disso, na área eleitoral, por exemplo, eu sou técnico judiciário da Justiça Eleitoral. Então, eu não posso falar mesmo. Sim. Até por força do cargo. Perfeito. Então, quando eu tomar posse, eu ainda vou ficar 2 anos em estágio probatório. E aí, depois desses 2 anos, eu fico vitalício. E aí tem uma coisa chamada independência funcional dentro do Ministério Público. Então, eu atuo segundo a Constituição e as leis e a minha consciência. Então, se eu entender que um caso é bizarro, eu falo, cara, isso aqui está errado, essa operação aqui, por exemplo, não tem pé nem cabeça, eu vou arquivar. Se eu for arquivar, eu tenho que mandar para que um órgão chamado Câmara de Coordenação e Revisão concorde comigo ou não. Se ela não concordar comigo, eu falo assim, não, Gustavo, você está errado, eu acho que esse caso tem que ir atrás. Ele vai botar para outro procurador ir atrás, não eu. Porque, senão, isso fere a independência funcional daquele que está atuando. Então, um membro do Ministério Público, ele não faz o que quer, não é isso. Mas ele não deve satisfação na atuação dele para ninguém. Não tem um chefe. Os chefes são administrativos, para ver se você está trabalhando, para ver se você não está faltando para caramba, para ver se você não está colocando, por exemplo, um atestado médico falso. É um cargo de muito prestígio, né? Tipo, juízes deixam para poder concorrer a esse... Sim, no meu concurso tem, né? Que ainda não tomamos posse. No meu concurso tem um juiz, uns 7 promotores, advogados, analistas judiciários e eu. E eu como técnico judiciário. Tem um outro cara que é técnico judiciário também, mas ele é assessor de juiz ou assessor desembargador. Então ele já atua numa área assim muito mais próxima do mundo jurídico do que eu atuava. Então, eu onde atuo até hoje, na verdade, como técnico judiciário do TRE. Então, o fato de eu ter entrado e ver essa galera, e assim, pelo menos ali, eu acho que eu não vi ninguém que passou pela primeira vez em todas as fases. A maioria deles, eu não lembro, tá? Mas eu acho que quase todos eles, ou todos, fora eu, já estava na prova oral de juiz de não sei da onde, passou para promotor 2 vezes. Tem vários colegas lá que tinham passado para promotor do Rio Grande do Sul, aí passou para Minas e agora passou para o MPF. E aí largou tudo e vai para o MPF. E você era o único que só tinha aquele. Tipo... só tinha aquele. Era o meu único tiro. Você já tinha feito concursos, teoricamente, né? Lógico. Mais fáceis. Mais fáceis, né? Sim. Eu acho que não tem concurso fácil, mas eu acho que com a exigência do MPF, acho que ele é realmente o mais exigente. E não tinha passado, né? Não, eu fiz de 2016 a 2023, eu fiz 23 concursos. Então, o do MPF foi o 22º. Você já tinha feito o MPF? Tinha em 2017. Mas estava bem recente. Eu tinha 1 ano e 5 meses de estudo. Eu lembro que eu não entendia o enunciado. Você estava igual eu. Quando eu fiz prova eu não lembro se eu esqueço disso até hoje, fiz prova para Escola Naval, 8ª série, estudava no Honorina de Carvalho. Fui fazer Escola Naval. Super inteligente. Aí fui fazer uma questão de matemática, a questão só tinha letra
E as respostas eram um número. Eu falei, pô, tem alguma coisa. Acho que fizeram. O cara esqueceu aqui. Esqueceram alguma coisa aqui. Faltando um pedaço. Tá faltando um pedaço disso aqui. Como é que só tem letra? Vai dar número como aqui? Eu não entendia o enunciado. Assim, foi um concurso que eu falei assim, cara, isso aqui é impossível. Isso aqui... Assim, passa por acaso. Alguém passa por acaso nesse negócio aqui. Não é possível, porque não dá para entender esse treco. Então, eu fazia outras provas. Eu fiz prova para analista, que é um cargo de nível superior. Mas só tem uma fase, só tem objetiva em uma redação. Eu fiz várias provas para juiz. Só no Rio eu fiz prova para juiz federal 2 vezes, para juiz estadual, para Ministério Público e para Defensoria. Então, e nenhum caso eu passei para a segunda fase do concurso. Esses concursos têm 3 fases de prova. Tem uma prova objetiva, que é de marcar. Tem uma prova discursiva, que é você escrever sobre o assunto, que no meu caso foram 4 dias direto, de domingo a quarta, cada dia com um grupo de matérias. E passando dessa, você vai para uma fase oral, que é falar o conteúdo jurídico que você estudou. Então, eu nunca tinha passado da primeira fase. Nenhuma dessas anteriores? Em nenhuma. Caramba. Nenhuma. Então, na última tu resolveu entrar lá. Foi tão engraçado que quando chegou 2022, que foi ano passado, eu conversei com minha mulher. Até 2019, a Aline, é uma parada interessante de dizer, ela estava assim, aturando que eu estudasse. Falei assim, amor, quero estudar. Em 2016, ela, beleza, estuda aí. Mas ela, assim, ela não tinha noção da empreitada que eu estava entrando. Nem eu tinha. Eu achava que ia durar no máximo 3 anos. Pô, durou mais que o dobro. Então, ela fala, estuda aí. Quando chegou no segundo ano, eu não passava pra nada. Ela fala, acho que não dá mais pra esse cara esse negócio não, cara. Para com isso. Vai fazer Tenta outra coisa. Vai fazer outra coisa e tal. E ela falava umas coisas tipo assim... Mas se você passar... Porque eu ia fazer prova em São Paulo, eu ia fazer prova em Santa Catarina, eu fiz prova em Pernambuco, eu fiz prova em um monte de lugar. Ela falou, se você passar, eu não vou, não. Você vai sozinho. Mas calma aí, sozinho você não vai porque eu não vivo longe do meu marido. Eu falei, ué, então como é que vai ser esse negócio? Na verdade, se entrar até na próxima pergunta, que era justamente o relacionamento com a família, né? Como é que foi o posicionamento da família nesse... Quem quiser, inclusive, né, deixar o recado aqui pra galera, a gente coloca nos comentários o Instagram, o YouTube, a página da igreja, e depois coloca o link com o testemunho completo. Isso, lá você dá bem mais... Você fala que você é sonâmbulo e tal. Bom dia, noite. Não, na verdade, ela achou que você estava. E aí, né, quem quiser assistir aí o testemunho completo do Gustavo em relação... O pastor Gustavo, em relação à aprovação, né? Fica o link aí na descrição. Sim, é ótimo. É uma outra abordagem do que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Um outro estilo. Então, acho que não vai assim... eu acho que o assunto não vai ficar enfadonho, porque são abordagens bem diferentes. Sim. Mas, Aline, assim, quando eu comecei a estudar, a gente não tinha filhos. Eu comecei a estudar em 2016. Em 2016, a Aline engravidou. Pela primeira vez. Antes de você concluir esse assunto, eu só queria fazer um comentário sobre a autonomia do Ministério Público, que o Gustavo falou, né? O que você quer que vem daí? Não. Eu ia falar que ele é tão autônomo que quando ele não quer fazer, o Alexandre Moraes faz por ele, entendeu? Não tem mais necessidade de... Por favor. Falou a palavra que não se... Aquele que não se pode nomear, cara. Tem um seriado, acho que é Game of Thrones, que é um seriado, já tem uns 5, 6 anos, que fala assim, aquele que não se pode nomear. Tem uns caras que você não... Mas desculpa, Gustavo. Então, enfim, né? Saindo desse assunto polêmico. Em 2016 a gente não tinha filho nenhum e a Aline engravidou. Ela já estava com 29, eu estava com 32. 32. E aí a gente pensou e falou assim, cara, se a gente quer ter filho, eu acho que tem que começar. E a gente falou, vai levar um tempo, né? Até parar de tomar pílula, vai levar aí, sei lá, 6 meses e tal. Cara, engravidou em 4 dias. Aí eu falei assim, levou bastante tempo. Aí a Olivia nasceu em janeiro de 2017, eu já estava estudando e eu achava assim, bom, agora tem que ir mais rápido, né?
Meu Deus, se eu soubesse, eu não teria continuado. Se eu soubesse o que seria, eu não teria continuado mesmo. Ainda bem que Deus não fala essas coisas, né? Imagina se Deus falasse, não, cara, fica tranquilo que só em 2022 você vai passar pela primeira vez. Ainda vai ter mais 2 filhas nesse meio. Ainda vai ter mais 2 filhas nesse ínter aí. Então, ela, assim, a tolerância dela foi diminuindo à medida que o tempo passava, e a minha também. O meu grau de resistência também. A galera que passa nesse tipo de concurso, como é que é o perfil desse pessoal? O perfil desse pessoal, em regra, não é o único. Em regra, é um pessoal que estudou durante a faculdade. Isso aí, perfeito. Passou num cargo e continuou estudando. Perfeito. Eu passei no TRE, em 2008 eu peguei o canudo da faculdade e joguei no fundo do armário e não olhei mais. Porque eu detestava direito. Eu odiava. Então, eu falei assim, cara, eu só fiz esse negócio porque não tinha outra coisa para fazer e eu fiz esse treco. Quando foi em 2015 eu voltei a estudar, que foi para a OAB, e eu passei, eu achava que eu ia estudar um pouquinho e ia passar. Passar também nas outras, né? E eu não passei para nada. Então, o grau de tolerância dela em relação a esse assunto foi diminuindo com o tempo. Mas ela, assim, ela me respeitava, a gente orava junto. Não era uma falta de união, mas era, assim, um assunto... Era um empreendimento, assim, onde ela me apoiava, ela apoiava o meu empreendimento. Em 2019 passou a ser o nosso. O nosso... Entendi. A gente passou a perseguir isso. É muito diferente. Muito diferente. E foi nesse período que eu comecei a ficar por um ponto para passar para a segunda fase. Foi em 2019. Até então sempre passava muito longe. 5, 6 questões de diferença. Tem nesses concursos, passam só um número limitado de pessoas para a segunda fase. Então, por exemplo, prova para juiz de São Paulo, que é a maior do Brasil. Tem 20 mil candidatos na primeira fase. Passam 600 para a segunda fase. Então, é um corte vertiginoso. E aí, os 600 primeiros passam. Então, em geral, aí o primeiro lugar lá tirou 89 numa prova de 100, tá? O número 600 tirou 81. Todo mundo que tirou 81, 601, 602, até o 620, por exemplo, passa. Quem tirou 80 não passa mais. E aí eu comecei a ficar. A primeira vez foi em São Paulo, eu fiquei por uma questão. O corte foi, se não me engano, 80, eu tirei 79. Para juiz do Rio, eu fiquei por uma questão. O corte foi 63, eu tirei 62. E no Ministério Público do Rio, eu tirei o corte, eu fiz o corte da questão, e depois do gabarito dos recursos, que tem uma fase de gabarito preliminar, que eles soltam lá, o gabarito da banca, eu tinha passado, depois os candidatos recorreram, e uma das questões foi mudado o gabarito, uma questão que eu tinha acertado, e eu fiquei por uma de novo. E aí, foi ano passado Isso foi no Rio, né? Foi no Rio. É uma parada que começa assim, pô, tentei ir pra São Paulo, aí no Rio, pô, não, entrei, não. Agora é Deus. Agora é Deus. Agora é Jeová. Tô em casa, né? Agora é Jeová aí, ó. Sabia, Deus tem o melhor pra mim, uma nova história, Deus tem pra mim. Comecei a cantar o hino da vitória. E aí, o hino da vitória não veio. E eu falei, cara, Deus não quer esse negócio. Deus me tirou. A minha sensação é que ainda mais a gente, como a gente tem um pensamento evangélico, né, religioso, assim, cara, Deus impediu a minha entrada, né? Tipo, se ele não tivesse feito nada, eu tinha entrado. Se tivesse... É assim mesmo. Eu falei assim, cara, Deus não deixou. Aí eu comecei a me questionar por que Deus não tinha deixado. Eu falei, eu acho que ele não quer. Mas como eu tinha feito, eu e a Aline, ela tinha falando assim, amor, vamos fazer o seguinte, esse ano, só no Rio. Faz prova só no Rio, para de viajar, as crianças sofrem quando você viaja. Eu já tinha a Olivia Joana. Joana nasceu em 2019, em janeiro. E ela falou, as crianças sofrem, vamos fazer prova só aqui. Eu falei, tá, mas tem provas que são nacionais. Ela falou, não, se tiver prova no Rio, tu faz. Aí veio o Ministério Público Federal em setembro. Eu pensei, bom, esse não vai dar para passar mesmo. Então, isso aí, assim, de verdade, de coração, foi assim, esse é impossível, esse é só para samurai, e eu não tô nesse nível. Fiz a prova em novembro, e pedi a Deus que eu não ficasse mais por uma ou no corte, porque eu falei, cara, eu não aguento mais sofrer esse negócio. Melhor você ficava assim, longe, né? Eu falei, Deus, ou tu me deixa muito para baixo, ou tu me deixa muito para cima. Uhum. E ele me deixou 3 pontos para cima. 3 pontos num concurso desse... É muita coisa. Você deixa, sem exagero, você deixa 500 candidatos para trás. Então eu tirei, se não me engano, o corte foi 82, eu tirei 85.
Então, quando eu vi essa nota, eu já comecei a estudar para a segunda fase. Eu nem vi se ia ter recurso, se não ia ter. Eu falei, cara, 3 questões não vai anular. A gente viu lá as questões passíveis de anulação. Assim, era uma possibilidade muito remota de anular tantas questões. Tanto que anulou uma. Mas daqui você tinha Acertado? Não, é só curiosidade. Não foi. Eu acho que foi uma que eu tinha acertado. Então, mas o corte ficou em 82. Porque às vezes anula uma questão e não muda. Não é suficiente para que mude um ponto o corte, né? O corte continuou em 82, eu passei em 85. E aí eu falei, e agora o que eu faço? Eu nunca cheguei nessa fase dessa. É novo, né? Como se fosse um concurso novo. Com que roupa eu vou? É igual quando minha mulher concorda comigo. Eu falei assim, Eu nunca cheguei. Falei assim, o que você acha? Eu acho que você fez isso e isso. A mulher fala assim, é verdade. Eu falei, é verdade? E eu não sabia o que fazer, cara. Então, comecei a estudar para essa fase, me vi num grupo. A galera já faz o WhatsApp, né, hoje em dia, né? Fizeram já um grupo lá, tinha 200 pessoas, e o pessoal começou a falar no grupo. Falaram, não, cara, mas calma aí, eu vou fazer prova oral tal dia, será que vai dar tempo? E eu passei para discursiva de não sei aonde, e eu falei, meu Deus... Eu tô aqui nesse meio... Onde é que eu tô? Tipo assim, será que... Pô, teve um cara lá que botou assim... Pô, provavelmente um outro perdido como eu, falou assim, cara, eu não sei a diferença de um imigrante para um refugiado. E direito internacional cai pra gente, né? Ele falou assim, como é que eu cheguei aqui nessa... E esse cara não passou pra oral, inclusive. Como é que eu cheguei até aqui? Realmente ele não sabia. De fato não sabia. Então eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E... eu estudei o máximo que eu podia, estudei sério. Falei com a Aline, falei, amor, eu preciso agora focar nesse negócio. É que eu tô pensando aqui, eu também não sei a diferença do imigrante para um refugiado. E eu também não sei como advogado. Não, lógico que eu sei, pô. Eu não vou conseguir discutir. Mas imigrante é uma coisa, refugiado é outra coisa. Não, pô. o que eu sei, que é diferente, eu sei que é Mas explica aí a diferença. Imigrante é alguém que vem de um outro país. Não está vindo refugiado. Não está fugindo isso, é isso do aí. país dele por uma questão política. Uma perseguição. É isso aí, pronto. É isso. Passear. Não é imigrante, como alguém que veio para viver a vida aqui, mas não tem uma questão de perseguição no país de origem, ou no país de nacionalidade, ou no país de origem. Então, eu comecei a estudar forte para a segunda fase e falei, cara, eu não tenho condição de passar nesse negócio.